você pra lá, você pra cá, você faz isso, você faz aquilo. E é assim e ponto e acabou. Você deve conhecer pessoas que são assim. Eu confesso que eu conheço, que eu convivi por muitos anos e que por um certo momento da minha vida eu também agi muito dessa forma, dando ordens, imperando o tempo todo. Eu vou trazer para vocês um pouquinho hoje sobre o perfil Vine. Essa é uma essência que compõe os florais de Bach, em especial no grupo que fala sobre excessiva preocupação com o bem-estar alheio. Mas olha que esquisito, né? Que forma de valorizar o bem-estar dos outros. Aqui a Judy Howard e o Bach, eles dizem o seguinte para nós. Que a pessoa com o perfil Vine é uma pessoa extremamente confiante, é uma pessoa extremamente segura, é aquela que normalmente ocupa cargos de liderança, de governança, é aquela que dá ordens o tempo todo com muita facilidade e pouco considera o outro, pouco considera o sentir, o pensar e o falar do outro. São pessoas que têm um perfil duro, enrijecido, austero. São pessoas que têm um perfil de opinião muito firme, que nunca se flexibiliza, nunca muda. Até quando tá doente, até quando tá precisando da ajuda do outro, mantém-se dando ordem, imperando e direcionando o comportamento do outro. São pessoas que possuem uma personalidade um tanto quanto tirânica. E aí, olha que legal o que ele fala aqui sobre o perfil das crianças que precisam desse remedinho Vine. Ele fala que as crianças que têm a natureza do Vine são crianças carentes, agressivas, que tomam conta dos colegas e, nos casos extremos, podem até se tornar valentonas para aqueles que têm uma natureza mais frágil e mais delicada. Você já conviveu com pessoas assim? Eu confesso que eu já convivi e foi um tanto quanto traumático, porque era uma pessoa que imperava tanto, que era tão tirana na sua forma de falar e de agir e de demonstrar conhecimento, que eu me lembro que pra mim foi um grande sofrimento, porque sempre me colocava num patamar de ruim, baixo, triste, pequeno, sabe? Era uma pessoa que nunca dava espaço pro diálogo, nunca dava espaço pro pensar, pro construir, era assim, ponto e acabou. Como foi difícil trabalhar com essa pessoa, como foi difícil. E hoje eu fico pensando também como deve ser difícil para essa pessoa viver dessa forma, né? O tempo todo mandando, direcionando, como se só existisse ela mesma na vida, né? Ou ele mesmo, no caso era uma mulher, como se só existisse ela, como se mais ninguém soubesse nada senão ela. Que difícil essa personalidade, né? As pessoas que têm esse perfil Vine são pessoas que carregam dentro de si uma agressividade, uma violência, uma braveza, uma necessidade de se impor e de manter a sua imposição. Pesado, né? Pois é, mas é um perfil de pessoas que existe. E o Bach descobriu que essa essência, esse remedinho chamado Vine, poderia fazer com que as pessoas mantivessem o seu perfil de liderança, mantivessem a sua capacidade de gerir pessoas, de conduzir pessoas, ideias e projetos, porém de forma mais gentil, de forma mais serena, de forma mais cautelosa, de forma a considerar o construir do pensar, falar e agir do outro. Então, essa é uma essência que pode ajudar pessoas com esse perfil mais tirano serem menos duras, menos austeras. Então, se você se reconhece como alguém que o tempo todo fica dando ordem, você sabe quanto cansa o tempo todo querer controlar todas as situações e a respiração do outro. A gente sabe o quanto é pesado, porque por muitas vezes o que está posto não depende de nós, né? Não depende do nosso controle, né? Não depende das nossas decisões. E que o outro, nessa interação comigo, faz com que nós consigamos crescer. Então, esse perfil é um perfil um tanto quanto pesado, duro. Pessoas que são assim são pessoas enrijecidas. São pessoas que têm dificuldade de transmutar ideias, de mudar de opinião, de ressignificar a própria vida, a própria conduta, ainda que esteja sofrendo. Uma das coisas que ele fala é isso, né? Mesmo doente, caindo, precisando de alguém, tá ali dando ordem e mandando. Então, a pessoa tá sofrendo, tá doendo, tá doente e não para de mandar. Então, se você se reconhece nesse perfil, fica aí a dica. O Vine pode te ajudar a seguir de forma mais
tranquila, mais serena, sem perder o seu perfil de liderança, de competência, de segurança, mas fazer isso de forma mais harmônica. Já o perfil Verven é um perfil de pessoas que tentam convencer o outro atuando nas minúcias de uma determinada explicação. Eu acho que você já conviveu com alguém assim, que fala, sabe por quê? Então, é porque isso, e aí eu fiz isso. E é uma pessoa que não tem objetividade, né? Que se perde no tempo. São pessoas que ficam tentando convencer o outro o tempo todo sobre o seu modo de pensar. Você precisa pensar como eu. Trabalhar em grupo, quando nós trabalhamos em grupo, nós vemos muito isso, né? E eu também confesso que já fui muito assim. Acho que hoje sou um pouquinho menos. Mas eu já fui de querer convencer muito o outro de que eu tinha razão. Teve uma vez que eu tava numa roda de amigos e de repente eu comecei a falar pra sempre, tentando convencer o outro de que aquela abordagem que eu tava tendo era a mais incrível. E aí depois eu recebi um comunicado de uma pessoa do grupo falando assim, nossa, não teve conversa, foi uma palestra, né? Só você falou, né? Mas ninguém falou. E aí eu fiquei tão envergonhada, assim, sabe? Mas enfim, a gente vem melhorando, né? A ideia é essa. Tomei muito tempo também esse Verven. As pessoas características de Verven tendem a lamentar muitos os problemas do mundo, como ambiente, política, religião, a fome. Então são pessoas que o tempo todo querem argumentar porque sofrem com tudo isso que está posto. Né? O que precisa existir, né? Trabalhar essa empatia é um fato, mas compreender também que o nosso atuar ele vai até a página 2 e que a total indignação não há de mudar o cenário, né? Então, a pessoa do tipo Verven é uma pessoa que nunca para de trabalhar, tá sempre produzindo e tentando fazer justiça com as próprias mãos. São pessoas que tendem como que eu posso dizer? São pessoas que tendem a sentir na própria pele, assim, a angústia do outro, mas de uma forma tão voraz que anula a si mesmo, sabe? Em prol do outro. O senso de justiça é muito latente, e tão latente que acaba enrijecendo a própria pessoa. As pessoas com esse perfil são pessoas que vão além do seu próprio limite. São pessoas que mesmo cansadas, mesmo exaustas, se mantêm ali firme na batalha, tentando encontrar ou achar esse êxito e nunca param de lutar. E esse nunca parar de lutar faz com que o tempo todo elas vivam num fronte da batalha. Sempre na linha de frente ali, com o escudo e a lança na mão para qualquer um que aparecer receber o rebote, receber o contra-ataque. Então são pessoas que passam a vida toda assim, duras, enrijecidas, esperando o momento para elas poderem atuar, mostrar sua indignação, mostrar o quanto elas têm razão sobre como deve ser feito. Nossa, até eu cansei, gente, de fazer essa explicação, porque eu acho que eu dei muita ênfase. Mas é exatamente isso. Você percebe como tanto o Vine como o Verven são dois perfis de opiniões que devem imperar, e o quanto esse imperar de opiniões, imperar de decisões e direcionar faz com que a própria pessoa se enrijeça e canse. Eu me senti cansada mesmo, realmente, eu devo estar até ofegante aqui no microfone. Mas esses são dois perfis que estão postos aqui, que o Bai identificou, cujas duas essências podem sim ajudar essas pessoas a compreenderem que o trabalho delas vai até a página 2, que da 2 em diante é necessário que o outro faça, que o seu fazer vai impactar no micro-universo, que esse micro-universo vai impactar no macro, mas que o nosso poder de decisão vai até um determinado limite, que nós não podemos passar do nosso próprio limite para atender o outro, porque senão a gente se cansa, a gente se enrijece, senão o nosso limite não é respeitado, aí a gente passa por cima de amor próprio, do amor alheio, percebe? Então, se você percebe que tem alguém na tua casa que tem esse perfil tirânico, que tem esse perfil de imperar e dar opinião e convencer o tempo todo, indica pra ele o Vine ou o Verven. Se você percebe que você é assim, tá tudo bem, né? Você deve saber o quanto isso te machuca. E de repente essas duas essências podem te ajudar a seguir de forma mais harmônica, mais tranquila.
tá bom? Então eu deixo aqui esse meu convite, para pra pensar. Você acha que você se encaixa nesse perfil?